Recebemos no DC Notícias Web o autor do livro Missão Haiti, 7 lições de liderança, o coronel Ricardo Bezerra, assessor do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, explicou num bate-papo como foi o trabalho de paz das Forças Armadas brasileiras no país, a ação dos brasileiros e as decisões que um comandante precisa tomar para manter a tropa unida e focada. E hoje o DC Notícias Web recebe o coronel Ricardo Bezerra. Ele que é autor do livro Missão Haiti, 7 lições de liderança. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Andréia? Dizer que é um prazer estar novamente aqui, um prazer novamente estar conversando com os seus telespectadores e espero aí nessa entrevista a gente contribuir, passar algumas mensagens importantes, né, e principalmente com esse público que vocês têm, que é o público jovem, né, o público que sonha, que quer se construir como uma pessoa melhor cada dia. Então, talvez a gente consiga passar algumas mensagens interessantes hoje. Essa é uma proposta. Coronel, antes de detalharmos o livro, né, a proposta do livro, gostaríamos de conhecer um pouquinho dessa história, da sua trajetória, que resultou nesse maravilhoso livro. Da minha carreira militar, eu tive no Exército durante 37 anos. E nesse período, né, eu fui um oficial de infantaria, tive muitas experiências no terreno e conduzindo grupos. Né, passei por várias qualificações ao longo da carreira e também tive a oportunidade de formar instrutores, líderes. Na Academia Militar das Agulhas Negras, eu fui durante 7 anos instrutor. Também fui da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, também fui da Escola de Superior de Guerra da Argentina. Então, aí, ao longo dessa trajetória, a gente pôde aprender muito nessa parte, que é a característica de um oficial de infantaria, né, que é conduzir grupos para cumprir uma determinada missão, para alcançar determinado objetivo. Então, foi aí o coroamento da carreira, onde a gente pôde usar os ensinamentos ao longo de mais de 30 anos, né, e obter alguns resultados que ficaram materializados nesse livro. Então, aí, o livro nada mais é do que lições aprendidas, né, ensinamentos de como conduzir pessoas, né, para alcançar os objetivos e de forma que as pessoas cheguem ao final de forma bem satisfatória, felizes e com a missão cumprida, né? Então, esse equilíbrio aí entre missão e satisfação, que é uma das chaves, né, e que a gente aprende com erros, né, ao longo de tantos anos, tantos erros, alguns acertos, e a gente vai cada vez mais se aperfeiçoando como pessoa para poder chegar nessa missão e ter aí um desempenho bacana, um bom coroamento. E falando em missão, o senhor tem uma grande missão hoje na Itaipu Binacional, junto à direção também. Hoje o senhor trabalha juntamente com o general Silva Luna, da Itaipu Binacional. Outro grande desafio, né, que seria imprimir na Itaipu uma política de austeridade, uma série de objetivos voltados para o atendimento aí às demandas do Brasil, né? Aqui no caso da produção de energia e no caso também do desenvolvimento regional, né? No apoio à população. Então, uma série de políticas aí quebrando alguns paradigmas. E aí eu tenho ainda, né, o General Silva Luna aí como um grande líder que me inspira também, né? E os desafios são sempre bem-vindos, né? Nós crescemos a cada desafio. Então, a Itaipu, sem dúvida, é um novo desafio, mas estamos usando muito dos ensinamentos aí do nosso livro, da nossa experiência do passado. Coronel, então conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Em que momento surgiu a ideia de contar essas histórias, trazer essas experiências para repassar para outras pessoas, trazer essas lições? Quando eu retornei do Haiti, a gente tem, o batalhão passa por um período de desmobilização, onde alguns psicólogos, entre outras atividades de saúde, fazem umas entrevistas. E aí a psicóloga-chefe da equipe, eram 5 psicólogos, né, me entrevistou, e ela tinha acesso às pesquisas de clima que tinham sido realizadas durante o período da missão. Tinha dado um índice de satisfação muito elevado e um reconhecimento também muito elevado do desempenho das lideranças no batalhão, desde o comandante, né, até os comandantes intermediários. E a psicóloga me pediu para
escrever lições aprendidas, para usar aqueles ensinamentos que chegaram àquele resultado, né, as ações que chegaram àquele resultado, nos futuros contingentes, e que isso ficasse registrado. E aí eu assumi o compromisso de escrever um caderno de lições aprendidas. E depois, quando eu começo a escrever, aí surge a ideia de fazer o livro. Eu falei, não, eu vou escrever um caderno, não vamos blindar só o exército com esses ensinamentos, né? Vamos brindar a todos que queiram ter acesso a esses ensinamentos. E é interessante que essa psicóloga depois, eu a convidei para fazer esse depoimento, aqui está a capa do livro aqui, né? Essa capa também muito impactante, que era uma criança dando soquinho, que era o nosso cumprimento lá com a população, e estou eu aí nessa foto, né? O feliz, o nosso fotógrafo aí flagrou esse momento, que foi uma foto espontânea, e ficou muito bacana, depois usamos aí para cá. Mas aqui na orelha do livro, a psicóloga dá esse depoimento. Ela diz que ficou muito impressionada com a satisfação e tudo mais, com os resultados, e fala até da ideia que ela dá da gente registrar tudo isso. Então, daí surge a ideia de escrever um livro. E eu tinha muito material que eu tinha feito diário lá ao longo da missão, e aí eu peguei, tinha os relatórios e comecei a construir. E aí, o ano passado, né, em setembro de 2019, a gente lançou em Brasília, depois lançamos em Porto Alegre, lançamos no Rio de Janeiro e lançamos aqui em Foz do Iguaçu. Então, daí que surge, né, a ideia do livro. São as lições que o senhor traz para essa obra, lições vividas no dia a dia, porque o senhor já passou por diversas experiências na sua carreira militar. Então, quais são os ensinamentos dessa obra? Ele vai ter aqui no livro ferramentas importantes para poder compreender a dinâmica, né? Porque a liderança nada mais é do que uma interação entre pessoas, uma dinâmica de relacionamento. Você tem alguém que influencia alguém para cumprir determinada tarefa, alcançar determinado objetivo. Nessa influência, existem as questões motivacionais, existem as questões também do ambiente que influenciam, né? Muda o cenário, né? É o diferente eu estar conduzindo uma pessoa numa situação administrativa, como conduzindo um grupo num ambiente de tensão, onde tem troca de tiro, etc. Mas, conceitualmente, a dinâmica é a mesma. E existe também a questão da comunicação, que é muito importante. Líder liderado, tanto a como você transmite as mensagens, como você tem a capacidade de captar os feedback dos seus liderados, para poder mudar, muitas vezes, e aperfeiçoar a sua forma de conduzir o grupo. Então, essa capacidade de fazer a leitura do grupo que você está conduzindo e se aperfeiçoar. Então, as lições aqui, o livro chama 7 lições de liderança, né, o subtítulo. Então, são lições, no começo a gente fala da preparação, né, que é, essas 4 variáveis que eu falei do fenômeno da liderança, né, que é líder, liderado, ambiente e comunicação. Então, como que a gente lidar com isso tudo? Então, começa na sua autocrítica, em você olhar para você mesmo e fazer um diagnóstico do que você precisa se qualificar para conduzir o grupo naquela tarefa, né? Você identificar os seus pontos fortes, seus pontos fracos, trabalhá-los, né? Com humildade, que aí é uma coisa muito importante também, né? A soberba, ela dificulta muito a liderança, porque por mais que a pessoa tenha muitas virtudes, se ela não tem capacidade de fazer uma autocrítica, né, e se modificando e se ajustando, ela vai ficar só com o que ela trouxe, né? Então, ela perde muitas oportunidades na interação de aprender e se aperfeiçoar. O livro ele é recheado de histórias, memórias e muitas fotos de toda essa trajetória. O livro, né, ele tem, ao longo do texto, uma série de fotos, por exemplo, aqui, mostrando fotos dos eventos, e, lógico que todas elas ligadas aos eventos que são narrados. E, ao final, tem um álbum de fotos coloridas, onde a gente pode ver aqui uma série de fotos que também estão relacionadas a cada episódio que é contado no livro. Então, ele fica aí bem ilustrativo, né? Aqui mesmo eu estou vendo, quando eu comento da comunicação, né? Nas questões de liderança, quando a gente estuda, né? Porque
a composição do líder, né, principalmente quem vai trabalhar com capacitação, tem que mergulhar também nas teorias, né, tem uma parte cognitiva para você compreender. Mas também tem a parte principal, que é da ação, né? Então, assim, no começo das teorias da liderança, você tinha a percepção, os pesquisadores achavam que o líder já nascia pronto. E aí começaram a fazer uma série de pesquisas científicas e diziam o seguinte: colocava alguém num lugar, ele liderava o grupo. Depois colocava em outro lugar e ele não liderava o grupo. Então chegaram à conclusão que os liderados, depois de muito tempo, influenciavam na liderança. A gente pode falar assim, por exemplo, os liderados, eles têm que ter um código de valores semelhante ao do líder, senão ele não te reconhece como legítimo representante dele. Isso aí facilita a identificação. Então, são trabalhos importantes de você identificar os valores dos liderados e se aproximar deles. Eu não sei se dá para ver bem, vou aproximar mais aqui da câmera. Esse cara aqui, ó, empilchado, que sou eu aqui cantando. O canto alegre dele. Isso aqui foi muito interessante. Esse dia foi muito divertido, que depois toda a tropa aplaudiu, né? Foi uma surpresa. Uma homenagem, né, do comandante à tropa. Mas esse código de valores é muito importante ter uma identificação de um código de valores. Alguns dados assim, que eu considero muito importantes também, Andréia, é assim, situar quem está assistindo essa entrevista no contexto do Haiti, né? Muita gente pergunta o que vocês faziam lá, né? Então, a tropa brasileira, ela ficou lá de 2004 até 2017, até setembro de 2017. E lá, a missão, embora ela tenha ido se modificando ao longo do tempo, de certa forma, ela tinha dois braços, né? Que é como a gente usa no Exército, né? Até o lema, braço forte e mão amiga. Existiam ações de força para impor determinadas situações, e existiam ações humanitárias. Então, como funciona isso? O país, numa missão de paz, ele pede ajuda para a ONU. A ONU convida os seus membros, países membros, para oferecerem tropa. E aí a ONU faz um mandato, que é um acordo, né, que é materializado através de uma resolução, e nesse mandato diz quais são as condições que a tropa pode operar. Inclusive regula, por exemplo, limites de uso da força, relacionamento com a população. Então, o mandato ele amarra tudo. Então, o país se prepara a sua tropa baseada naquele mandato e nos envia para lá. No caso do Haiti, é um país que é muito instável, que tem uma série de conflitos internos, massacres internos. Então, o país ele se desestruturou totalmente. Para que você tenha uma ideia, a gente treinava e formava a polícia haitiana. Então, tinha uma missão lá de formar o sistema eleitoral haitiano, que não existia um sistema para eleger. Porque a gente aqui, olha, no Brasil, a gente se acostuma com tudo e acha tudo muito normal. Mas tem toda uma construção social aí muito forte, profunda, né? E lá não tinha. Então, por exemplo, a ONU trazia ONGs, por exemplo, ONGs, né, para ensinar o pessoal a plantar, porque eles tinham desaprendido ao longo do tempo. Então, preparar o terreno, o pessoal da Embrapa, por exemplo, esteve lá ajudando, técnicas de agricultura, a parte de como trabalhar, desde maquiagem, cabeleireiro, a gente levou, né, a gente, como ONU, de forma geral, para o Haiti, para poder reestruturar o Estado haitiano e ele poder retomar a normalidade. O que acontecia com a tropa? Qual era o papel da tropa? Para que as agências da ONU e as outras organizações não governamentais pudessem fazer o seu papel de reestruturação do país, nós tínhamos que garantir a segurança. Então, eles iam entrar, por exemplo, num bairro lá, no Solé, por exemplo, que já foi considerado o bairro mais violento do mundo, que era da nossa responsabilidade a segurança lá. Era um bairro de 300 mil pessoas faveladas. E aí a gente tinha que entrar, o acesso tinha que chegar. O conhecimento, a cultura, a educação, a parte de cuidados com a saúde, higiene. Então, nós não só entrávamos com eles, garantíamos a segurança, como também participávamos nessa parte educacional. Então, a gente fazia várias ações sociais lá dentro. E aí atuávamos nesse contexto. E aí, muitas vezes, nessas áreas muito violentas, que tinha muitas vítimas civis, confronto de gangues, etc.,
nós tínhamos que intervir para acessar isso aí. E aí, no livro, né, a gente, nessas 7 lições do livro, a gente conta ali vários episódios dessas ações, tanto a parte humanitária, né, a parte do contexto, né, do ambiente, um ambiente muito violento, né, um ambiente, por exemplo, no Cité Solé, uma grande parte do Cité Solé, você não tinha luz elétrica, não tinha água. Então, você passava, tinha uma vala na frente das casas que coletava a água da chuva, aquela água eles faziam a comida e, ao mesmo tempo, era a água que eles usavam para defecar ali, por exemplo. E a vala e toda a sujeira escoava por ali. Então, você não tinha lixo. O Haiti, por exemplo, não tem urubu. Então, você tinha aqueles lixões sem urubu, porque eles comeram todos os urubus da ilha, na situação de fome extrema. Então, você passava andando com a tropa, na favela, você via as mulheres acocoradas na vala, fazendo as necessidades fisiológicas, e no mesmo lugar onde alguém do lado estava pegando água para fazer a comida. Então, a quantidade de doença, você não tinha o sistema de saúde, então realmente a miséria era chocante. Teve um dia que eu fiquei particularmente muito chocado, né? Eu posso até contar 2 episódios, até marcar, né? Porque o livro, na verdade, eu estou explicando, mas o livro ele não tem teoria. O livro ele é uma sequência de histórias, né? Com todas as suas emoções aí. E a soma dessas histórias, você vai se construindo e vai compreendendo o fenômeno da liderança. Então, por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma patrulha, né? Eu tenho 2 filhas, né? Que eu deixei no Brasil, quando eu fui, e eu estava fazendo uma patrulha, caminhando por dentro da favela, e vi uma mulher cozinhando, e fui ver o que ela estava cozinhando. Eu não acredito, era biscoito de barro. Ela tinha pego barro, colocado azeite e estava fazendo biscoito para disfarçar a fome da criança. E eu fui lá, fiquei olhando naquilo ali, você não tem como não ficar chocado. Foi um momento assim de virar o estômago, né? E você faz ali, eu saquei a minha ração, dei para ela. Na verdade, você sabe que uma ação isolada ela não muda uma realidade, né? Então, coisas assim, muito chocantes. Isso é um exemplo, né? Contar outro episódio. Uma vez, nós fomos fazer uma patrulha noturna, eu sempre gostava de ir. Como a gente entrava muito nas áreas perigosas, até a questão do exemplo, eu gostava de acompanhar a tropa naquelas patrulhas noturnas, ali nas áreas perigosas. E a gente foi fazer um patrulhamento noturno, e de repente a gente viu uma coluna, assim, umas 15 pessoas, a da frente conduzindo um carrinho de mão, e alguém deitado no carrinho de mão. Quando nós chegamos lá, era uma grávida de 8 meses, tinha sido atropelada por uma motocicleta. A motocicleta tinha passado por cima da barriga dela. Então a cena era muito feia, né? Tinha rompido a bolsa, muito sangue e tudo mais. E ela entrou com trabalho de parto. E ali a gente ligou para o hospital municipal, o hospital universitário, que é o hospital público, pediu uma ambulância, eles falaram, não, nós não vamos mandar ambulância para essa favela, não entra. Eu falei, não, mas eu escolto a ambulância. Não, a gente não manda. E desligou o telefone na minha cara. Depois a gente chamamos a polícia também falou que não ia lá, não ia entrar na favela, ou seja, uma indiferença gigantesca. E aí, a gente foi para o Médicos Sem Fronteiras, quando chegamos lá no Médicos Sem Fronteiras, no hospital do Médicos Sem Fronteiras, eles não queriam receber, porque eles não gostam de receber ferido de tropa militar. Aquele conceito de imparcialidade, quando tem conflito, para não tomar partido. E nós insistimos e ficamos mais de 2 horas até que eles atendessem a senhora e atendessem e salvarem a vida dela. A criança faleceu, né? Nós conseguimos salvar a vida dela. E um desespero. Eu ia lhe perguntar isso. Como foi para o comandante manter a tropa unida, vendo todo esse sofrimento do povo haitiano? Então, aí vem uma coisa que é uma coisa muito importante da liderança em qualquer contexto, não só no Haiti, como no trabalho na empresa, que é a questão do propósito. O seu fim, o que você faz, o que você está construindo para o mundo ou para aquele trabalho. Então, por exemplo, eu deixava muito claro para a nossa tropa que nós éramos os anjos, nós éramos a única esperança, como essa foto aqui da capa mostra. Né? Se você for olhar aqui a foto, o rosto da criança e o olhar da criança, né? Dessa criança aqui de azul olhando para mim, é o olhar da esperança. Nós éramos a única coisa entre eles e a barbárie.
eles iam nada. Então, a minha própria eu dizia, olha, nós viemos aqui para enfrentar as maiores mazelas da humanidade. A indiferença, como foi o caso dessa grávida, que é uma grande mazela, as mortes, a fome, e nós somos a esperança desse povo. As 7 lições, elas representam muitos ensinamentos de coragem, bom senso e de amor ao próximo também, para as tropas brasileiras que também tiveram um grande aprendizado. Toda vez que eu colocava a tropa numa situação de risco mais extremo, eu via como uma oportunidade de liderança. Então, por exemplo, a gente teve o caso do batismo de fogo, que é um episódio que a gente se depara com um gangster lá e ele dá 3 disparos na nossa direção, um pequeno grupo, 10 pessoas, que eu estava ali junto, à frente do grupo, ele dispara também na minha direção, e a gente avança sobre ele depois, nesse episódio, ele puxa uma criança para frente dele, e aí quando ele puxa uma criança, a gente suspende a ação e deixa ele fugir, né, porque a gente chama isso de dano colateral, é inadmissível, né, a gente matar uma criança para atuar sobre um malfeitor, né, então ele solta a criança e a gente deixa ele fugir. Mas esse episódio, por exemplo, né, ele marcou muito. O comandante do batalhão está à frente. E para quem quiser curtir e comprar o livro, adquirir essa obra, como pode fazer? Agora, a partir do mês passado, a Amazon lançou o e-book. Então, ele tem todas, é só botar no Google aí que encontra, e o e-book na amazon.com.br, e fica fácil. Eu estou aqui na Itaipu, tem o meu Instagram, né, do livro, né, que é missão_Haiti, vou repetir, né, que é @missão_Haiti, e lá tem várias fotos, tem entrevistas, tem link, tem até outra entrevista, um link da outra entrevista que eu tive a oportunidade de dar para vocês, e lá também tem interação, se alguém quiser fazer consulta, fazer pergunta, eu estou disponível, vai ser um prazer. Coronel Ricardo Bezerra, nós gostaríamos muito de agradecer, em nome de toda a equipe do DC Notícias Web, a sua participação conosco e as suas informações referentes ao livro Missão Haiti, 7 lições de liderança. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, André, agradeço a toda a sua equipe, mando um abraço aí a todos os telespectadores.